O ministro da Justiça, Félix Bolanhos, escreve cartas e mensagens machistas para a presidente do Poder Judiciário para salvar a esposa do presidente do governo, Pedro Sanches. Vamos começar. Olá a todos e bem-vindos a uma nova edição do Medidas Cautelares. Atenção para a informação que vamos revelar hoje no Medidas Cautelares e que envolve diretamente o ministro da Justiça, Félix Bolanhos, o Rasputin da Moncloa e o próprio presidente do governo, Pedro Sanches. Muita atenção, fiquem até o final do vídeo, porque vocês vão se surpreender. O governo de esquerda, o governo mais progressista e feminista da história, pois, atenção Bolanhos, está enviando mensagens e cartas machistas para uma presidente do Poder Judiciário e do Supremo Tribunal, Isabel Pereló, para tentar salvar Begônia Gomes e acabar com o juiz Peinado. Vamos detalhar essa informação, como sempre, mostrando na tela. E não esqueçam de se inscrever no canal Medidas Cautelares. Eu sei que somos muitos, mas ainda tem muita gente que nos assiste e não se inscreveu. É só clicar e vocês já estão inscritos e já colocamos essa informação na tela. Vamos entrar de cabeça, porque é gravíssimo. Primeiro vamos situar essa foto para que vocês saibam claramente quem é cada um. De preto e toga, vemos a presidente do Conselho Geral do Poder Judiciário e do Supremo Tribunal, Isabel Pereló. À sua esquerda está o ministro da Justiça, Félix Bolanhos, vocês já sabem, o Rasputin da Moncloa, e à direita a presidente do Congresso, deputada Francina e a ministra Margarita Robles. Atenção! O Conselho Geral do Poder Judiciário, CGPJ, explodiu contra o ministro da Justiça, Félix Bolanhos, por causa das mensagens de telefone celular e das cartas machistas, inaceitáveis e intoleráveis. E isso é textual, que está sendo enviado à presidente Isabel Pereló desde que ela assumiu o cargo. As candidatas de Félix Bolanhos para presidir o CGPJ e o Supremo Tribunal eram as magistradas de esquerda do Alto Tribunal, Ana Ferrer, da Sala Penal, ou Pilar Ramos Marteso, da Terceira Sala ou Sala do Contencioso Administrativo. Finalmente, Pereló, também magistrada de esquerda, mas independente, foi nomeada presidente do governo dos juízes em setembro de 2024 pelo Conselho. Desde então, Bolanhos não parou de pressioná-la. Fontes do CGPJ que consultamos afirmam que as mensagens de WhatsApp e as cartas que Bolanhos envia para Pereló são de uma grosseria e falta de educação impressionantes. O ministro está fora de controle. Ele acha que o Conselho Geral do Poder Judiciário é apenas mais um departamento do Ministério da Justiça, que a presidente Pereló é sua subordinada. Desde que o novo conselho começou a funcionar, ele tentou manipulá-lo e se mete em tudo. Ele não respeita os juízes, nem a presidente, critica suas nomeações, suas declarações na mídia, até a culpa pelos problemas na implementação da nova reforma judicial. Suas mensagens são machistas e intoleráveis, de uma prepotência sem precedentes. Dizem que sua reação até agora tem sido descontrolada segundo as mesmas fontes. Pereló adotou uma postura prudente, mas não deixou de responder com firmeza a nenhuma das mensagens ou cartas de Bolanhos, embora as pressões sobre Pereló tenham começado desde que ele assumiu o cargo. Os ataques se intensificaram após as declarações públicas da presidenta do Poder Judiciário em diversos eventos nos últimos meses. E o caso de Begônia. Bolanhos quer que o CGPJ haja contra o juiz Juan Carlos Peinado. De qualquer forma, apesar de o promotor da ação disciplinar no Conselho ter dito em seu relatório que não é possível atender às denúncias do ministro da Justiça contra o juiz responsável pela instrução. As mesmas fontes consultadas afirmam que Bolanhos está irritado porque está sendo pressionado, por sua vez, pelo presidente do governo, Pedro Sanches. Quem mais seria, senão ele, o alvo dessa pressão? É que o juiz Peinado seja afastado da investigação sobre sua esposa, Begônia Gomes. De qualquer forma, o objetivo de Sanches é desautorizar Peinado a todo custo por investigar sua esposa, e que isso sirva de aviso para os demais.
Para os demais juízes que ousem investigar casos de corrupção relacionados com sua família, seu governo ou seu partido, vejam o que estamos denunciando, a gravidade desses fatos. Pedro Sanches quer acabar com o Peinado de qualquer jeito, porque ele está investigando sua esposa Begônia Gomes e quer que isso sirva de exemplo, para que os demais juízes que estão investigando sua corrupção, a corrupção de Sanches, do governo, do Partido Socialista, de sua família, se afastem, tenham medo e não cumpram seu dever. Nos contam sobre Bolanhos. Transmite para Isabel Pereió que a atuação de Peinado foi inaceitável na investigação e que ele deve ser punido. Porque senão se faria um grande dano à imagem da justiça, o dano à imagem da justiça está sendo causado por vocês, que são os verdadeiros sem vergonha. Sem vergonhas. Tá bom, vocês não têm vergonha, como estão manipulando as instituições, não têm vergonha e ainda por cima dizem que Peinado é quem faz mal à justiça. Enfim. No entanto, dizem que para o ministro da Justiça o tempo já passou no caso de Peinado. Já que no caso de o juiz ter cometido uma falta leve, essa falta já estaria prescrita. Mas se fosse considerada uma falta grave ou muito grave, não daria tempo de investigá-la no Conselho antes da sua aposentadoria no próximo mês de setembro. O CGPJ, nos dizem, só pode punir juízes em atividade. Com isso, no caso de ser considerada uma falta grave ou muito grave, teria que demorar mais do que os 5 meses que restam para Peinado se aposentar. E, portanto, ele já estaria aposentado e não poderia ser punido de nenhuma forma o juiz. Por isso, nos dizem que Bolanhos, como sabe que já não pode fazer nada contra Peinado, faz cenas diante dos meios de comunicação, insultando Peinado, etc. Bom, ele diz, não, desqualificações pessoais. Não, mas enfim, ele ataca o trabalho de Peinado para se justificar diante de Sanches. Ou seja, que vergonha, que mediocridade, que miséria moral para puxar o saco do seu chefe, atacar o juiz Peinado e fazer cena como se estivesse muito indignado, Félix Bolanhos. Que vergonha de ministro da Justiça temos na Espanha, tão vergonhoso quanto o primeiro-ministro que temos. Vale destacar que o Bloco Conservador tem maioria na comissão disciplinar do CGPJ. Desde que foi formado o novo Conselho Geral do Poder Judiciário, o Bloco Conservador considerou fundamental ter a maioria nessa comissão, justamente para evitar possíveis purgas do governo de Pedro Sanches contra juízes incômodos como Peinado. Esse era um dos objetivos do CGPJ, do Bloco Conservador, que era tentar manter a maioria nessa comissão disciplinar, porque sabiam que o governo iria atrás dos juízes que investigassem sua corrupção. Enfim, é preciso mencionar também que a Comissão Permanente do Conselho Geral do Poder Judiciário, o CGPJ, ressaltou nesta mesma terça-feira a necessidade de respeitar os atos judiciais, depois que o ministro da Justiça, Félix Bolanhos, afirmou que a decisão do juiz Juan Carlos Peinado de levar Begônia Gomes a julgamento, esposa do presidente do governo, envergonhou muitos cidadãos e muitos juízes e magistrados. Bolanhos afirmou que a investigação conduzida por Peinado prejudicou o bom nome da justiça e que, provavelmente, em muitos aspectos, será irreparável. Ele também disse ter confiança absoluta. O Tribunal Superior, imparcial e independente, vai revogar a decisão do juiz de instrução de propor o julgamento de Begônia Gomes por supostos crimes de malversação de recursos públicos, tráfico de influência, corrupção nos negócios e apropriação indébita. Foi isso que disse Bolanhos. O CGPJ, por meio da comissão permanente, o repreendeu por essas palavras e Bolanhos, posteriormente, reafirmou o que disse. Ou seja, Bolanhos dobra a aposta, porque precisa bajular e puxar o saco de Pedro Sanches para continuar como ministro da Justiça. Que vergonha, Félix Bolanhos! Você é uma vergonha! Você indigna os cidadãos espanhóis porque, como ministro da Justiça, está sendo medíocre, mas como puxa-saco de Pedro Sanches, isso já não tem nem nome. Deixe os espanhóis em paz, deixe os juízes fazerem seu trabalho, deixe a presidente do Conselho Geral do Poder Judiciário e do Tribunal Supremo, Isabel Pereió, em paz. Deixe-a em paz. Não seja machista, Bolanhos. Você acha que é o macho alfa da justiça na Espanha e por isso manda essas mensagens, esses e-mails e essas cartas para a presidente. A presidente já sabe o que tem que fazer.
Deixa em paz, deixa tranquila. E não seja machista, Bolanhos, que depois vocês ficam dizendo que são o governo de esquerda das mulheres, feminista, progressista, ista. O que vocês são machistas. E não é só nesse caso. É só ver o que seu ex-companheiro José Luiz Ábalos está fazendo, toda a investigação do esquema Coldo envolvendo mulheres. Vocês são todos um bando de machistas. Pedro Sanches, que lucrou com os prostíbulos homossexuais e heterossexuais do seu sogro. Mas como é que vocês vêm depois dar lições de feminismo? Como é que vocês vêm dar lições? Vocês são uma vergonha. Enfim. Aliás, já falei para vocês que nesses últimos dias vamos responder, trazer perguntas, reflexões que vocês nos mandam. E uma que eu li nas últimas horas, depois do último vídeo, foi alguém perguntando: como vocês podem falar de magistrados conservadores ou de esquerda se eles deveriam ser apenas magistrados? Eu, neste canal, acima de tudo, tenho que sempre contar a verdade para vocês. Tenho que dar toda a informação. Existem juízes de esquerda e de direita na Espanha? Claro que sim. Como não existiriam? Cada pessoa, cada um tem suas ideias políticas, né? Que podem ser de esquerda ou de direita. Existem magistrados de esquerda e magistrados conservadores ou de direita? Claro que existem, tem que dizer isso. Isso significa que depois eles são independentes? Essa é a questão. Porque há magistrados de esquerda e magistrados conservadores que depois realizam seu trabalho independentemente de sua ideologia. E é isso que exigimos deles. Nós não exigimos que sejam de uma tendência política ou de outra, mas sim que realizem seu trabalho com independência. E é preciso dizer que, infelizmente, a maioria, ou uma grande maioria dos magistrados de esquerda são mais militantes, são mais sectários, ou seja, realizam seu trabalho mais de acordo com sua ideologia do que de outra forma. E, no entanto, os magistrados conservadores tendem a ter mais complexos, e nesse aspecto é preciso destacar que costumam ser mais independentes nesse tema. Obviamente, todos nós tendemos a generalizar, porque no final existem juízes de esquerda e de direita, bons e maus juízes. Mas, obviamente, o que não se pode negar é que eles têm tendências políticas e que alguns, infelizmente, não são capazes de deixar de lado essas tendências políticas na hora de exercer seu trabalho. Isso é a verdade. Então é isso que temos. Eu passo a informação como ela é. E cada um que tire suas próprias conclusões. Mas eu, com certeza, não posso contar outra coisa para vocês, porque eu conheço isso por dentro e sei do que estou falando, e eu sempre vou contar a verdade para vocês. Encerramos aqui esta edição de Medidas Cautelares. Espero que tenham gostado do vídeo e do conteúdo. Se gostaram, deixem likes e compartilhem. Vocês já sabem que o YouTube valoriza quando vocês gostam dos vídeos. Assim, mais pessoas verão os vídeos que aparecerão para quem buscar por Medidas Cautelares no YouTube. Então, vocês têm que dar muitos likes, deixar muitos comentários positivos. Claro, as críticas construtivas sempre são bem-vindas. E também, como vocês já sabem, aqueles que simplesmente participam, atacam só por atacar, não tem espaço, é claro, neste canal. Mas as críticas construtivas também são bem-vindas. Além disso, vocês podem se tornar membros, como os escolhidos por menos de 3 euros por mês, ou como os supremos por menos de 7 euros por mês. O mais importante, como sempre digo para vocês, é que essa informação chegue a todo mundo, porque a informação é poder. Até breve!